Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento e continuidade, convido você a se inscreva nele, deixe aí seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo caso desejar. Hoje eu quero estar aqui trazendo algumas considerações referente a um texto bíblico que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16 e o versículo 19. As observações que eu estarei aqui pontuando é referente à proposta de leitura da nova tradução bíblica da NVI 2023, especificamente a parte A do texto, que nos traz a seguinte leitura que nos diz assim: Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. O que nós temos de forma evidente, clara, objetiva e explícita nesse texto é a seguinte descrição, conforme está contida a proposta de leitura aí na imagem que está inserida neste vídeo, onde faz menção de forma clara que quem cortou, quem raspou os cabelos de Sansão foi o homem que Dalila chamou. Mas quando nós vamos comparar esta proposta de leitura com o texto hebraico, nós encontramos algumas vírgulas, alguns problemas, algumas barreiras que acabam mostrando que esta tradução, no caso proposta pela NVI, ela contém alguns problemas. A tradução, uma tradução mais literal, no caso do texto hebraico, por exemplo, traz a seguinte leitura na parte A deste texto que nos diz assim: Então o fez dormir sobre os joelhos dela, e chamou ao homem, e raspou 7 as tranças de cabelo à cabeça dele, né? Parte dessa leitura está contida na descrição da imagem, aí como você pode ver, onde você tem ali a imagem de um interlinear hebraico-português, né? O texto hebraico e abaixo uma tradução literal. Bem, as considerações que eu quero estar aqui pontuando são as seguintes. Se você observar, no caso, na descrição desta imagem e do texto hebraico-português, acima da imagem da tradução bíblica da NVI, você vai ver ali uma expressão hebraica da seguinte forma: da direita para a esquerda, a primeira palavra ali sublinhada que está assim, laish, que abaixo tem a tradução literal ao homem. Acima desta palavrinha hebraica, você tem uma flechinha apontando para 2 pontinhos, um em cima do outro. Esses 2 pontinhos ali, no caso, no texto hebraico, é chamado de Zakef Katam. O Zakef Katam é um acento pausal de domínio 2. Ele corresponde, dependendo da estrutura do texto, a um ponto e uma vírgula, e em certas ocasiões a uma vírgula. Ou seja, após esta palavra aí, no caso ao homem, nós temos uma vírgula, o que indica uma pausa neste texto, o que indica ali, no caso, um rompimento dentro da estrutura sintática do texto. Com isso, eu quero enfatizar e dizer o quê? Eu quero dizer o seguinte, que este homem aí, no caso, ele não está ligado sintaticamente de forma direta e objetiva ao verbo que vem logo após, que é e raspou, ou ainda algumas traduções diz assim, e cortou. Este verbo ali, e cortou, ele não está ligado, no caso, a este homem que Dalila chamou, tendo ele como sujeito praticante da ação. O texto hebraico aqui nos informa, através dessa pausa, dessa vírgula, dizendo que quem cortou, quem raspou os cabelos de Sansão foi outra pessoa, mas não foi este homem que Dalila chamou, conforme descreve, numa forma errada e equivocada, a tradução bíblica da NVI, que não respeitou a pausa, colocando a vírgula, no caso, na tradução, conforme está contida no texto hebraico massorético. Este é o primeiro problema, no caso, né? Que nos deixa claro que, de forma explícita e evidente, no caso, através dessa vírgula, mostrando que não foi o homem que raspou, no caso, os cabelos de Sansão. O segundo ponto que eu quero mencionar aqui é que nós temos aí logo a expressão ao homem, né? A expressão hebraica laish, nós temos o verbo ali hebraico vatigalar. Este verbo hebraico vatigalar, que foi traduzido como e raspou, uma tradução literal, conforme está descrita aí no interlinear, no caso, ele nos traz aqui uma informação muito importante,
que ajuda, no caso, a concluir e a trazer um esclarecimento mais amplo e explícito do que eu estou mencionando aí. Este verbo aí, vatigalar, que foi traduzido como e raspou, ele se encontra no aspecto vaiktol, no tronco piel, está conjugado, onde indica uma ação ativa intensiva, e ele se encontra conjugado na terceira pessoa do feminino singular. Vou repetir. Este verbo se encontra conjugado na terceira pessoa do feminino singular, aonde indica claramente, pela sintaxe do texto, que o sujeito praticante da ação deste verbo, né, o sujeito que está implícito neste verbo aí como praticante da ação, é uma pessoa do sexo feminino. E quem é que vem mirabolando, planejando, arquitetando destruir Sansão e descobrir o seu segredo? É Dalila. O que isso nos confirma aqui claramente que quem praticou o ato de raspar os cabelos da cabeça de Sansão logo foi Dalila, e não o homem que ela chamou, no caso. Certamente este homem veio para dar um auxílio, dar um suporte a ela caso ela necessitasse, mas não que ele foi o praticante do ato de raspar os cabelos de Sansão. O texto nos informa claramente, no caso, né, que quem raspou foi, no caso, Dalila e não o homem. Pelo fato que também o verbo está na terceira pessoa do feminino singular. Outro detalhe que eu quero aqui, que vale aqui enfatizar, é que desde o versículo 17, todos os atos praticantes de tentar descobrir o segredo de Sansão e destruir, no caso, a sua vida, todos os verbos, no caso, se encontram na terceira pessoa do feminino singular, no aspecto vaiktol, tendo como praticante, no caso, do ato dessas ações de forma contínua dentro do desdobramento da narrativa histórica, tendo ali como sujeito, no caso, Dalila. Em momento algum, algum outro personagem ou descrito algum outro homem, no caso. Então, esses dados informativos nos levam a ter a convicção, sem sombras de dúvidas alguma, que quem, no caso, raspou os cabelos de Sansão, no caso, ali foi Dalila, e não foi este homem ao qual ela mesma chamou. A tradução bíblica da Almeida Corrigida Fiel, ACF, ela nos traz uma leitura interessante, que nos diz assim: então, ela o fez dormir sobre os joelhos e chamou a um homem. Rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Um detalhe curioso aqui, que na tradução da Almeida Corrigida Fiel, após a expressão aqui da palavra a um homem, no caso, após essa expressão aí, nós temos uma vírgula no texto da Almeida Corrigida Fiel, o que deixa claramente aqui, mostrando de forma enfática na própria tradução do português, uma pausa dada neste texto. Mas a leitura que a nova tradução da NVI fez, ela faz o leitor entender que quem raspou ali os cabelos de Sansão foi o homem que Dalila chamou, por causa que não tem uma vírgula após a palavra um homem, né? A tradução ficou ocorrida quando diz assim, né? Conforme está na descrição da imagem, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. Pode perceber ali, ó, que após a expressão um homem, não tem, no caso, uma vírgula, não tem uma pausa. E isto leva o leitor, no caso, né, ao estudante da Bíblia, o mesmo do texto sagrado, conforme descrito pela narrativa, e no caso, a uma interpretação e um entendimento errado do texto. Né? Mas quando você vai do texto hebraico e você procura entender pela estrutura sintática, entender a pausa que é dado pelos acentos disjuntivos, no caso, ali dentro do arranjo dos acentos que foi contido, que foi colocado no texto, e está contido hoje no texto, que foi colocado pelos maçoretas, no caso, nós passamos a entender e a compreender de forma clara e objetiva o que de fato o texto está mencionando dentro do seu referido contexto. Então, eu quero aqui trazer essas considerações, né? E deixar claro aqui que através destes 2 pontos, no caso, né? O ponto 1, após a expressão ao homem, nós temos uma pausa, uma vírgula, que rompe a sintaxe, né? O ligamento da palavra um homem com o verbo raspou, né? Nós temos esse primeiro detalhe, né? Essa vírgula que não tem na tradução da NVI. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Que no caso, o verbo está na terceira pessoa do feminino singular e não na terceira pessoa do masculino singular. Com isso, eu quero concluir aqui na minha fala, no caso, e dizer que a tradução bíblica da nova NVI 2023, no caso,
né, neste texto de Juízes, capítulo 16, versículo 19, na parte A do texto, ela traz uma tradução de uma proposta de leitura errada, equivocada e que não tem fundamentação gramatical, sintática e exegética a partir do texto hebraico, a partir da proposta que traz o texto hebraico. Então, com isso que eu quero concluir, no caso, a minha fala e dizer que vocês podem fazer uma comparação entre a nova tradução da NVI com a tradução bíblica da Almeida Corrigida Fiel, que traz uma tradução e uma proposta de leitura que está harmonizada muito mais com o texto hebraico do que a nova tradução bíblica da NVI 2023. Então, nesta ocasião era isso, pessoal. Deus abençoe ricamente as vossas vidas e até um próximo vídeo.